Boa noite, a paz do Senhor seja convosco, meus irmãos, e a quem essa palavra chegar, que pedimos a Deus que a palavra de Deus chegue aos quatro cantos do mundo, que não fique uma alma sem ouvir a verdade de Cristo, a verdade que está na Bíblia. Meus irmãos, hoje, célula, como de conhecimento de todos, uma palavra curta, que sirva para reflexão e para discussão, posteriormente. Então, convido a todos a participar da célula, porque enriquece o saber bíblico. Quero aprender um pouco mais da palavra de Deus, que a palavra nos ensina a buscar a Deus, orar sem cessar, busca a palavra. Em João 17, fala, a tua palavra é a verdade. Então, vamos buscar a verdade que está na palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, quero falar hoje está conversando durante o dia, de promessas, coisas se cumprirem, e realmente eu fiquei pensando, eu já recebi algumas promessas de Deus, já pedi a Deus, se for de ti, se vier do alto, que eu recebo em nome de Jesus. Já faz tempo, mas aí hoje me trouxe à memória assim, algumas profecias, né, algumas promessas de Cristo, e, e, e um dia vai se cumprir. Se não se cumprir, não tem problema, porque a promessa maior de Cristo é a salvação, é a eternidade. Então, que tenhamos essa confiança, essa esperança que iremos estar na glória de Deus. Isso para mim já basta. A própria palavra já nos diz, né? A minha graça te basta. E a palavra de hoje está lá em Gênesis 21, 2, tá? Que diz assim: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então, na época, aqui a palavra nos diz, todo mundo conhece a história, foi que Deus prometeu um filho a Abraão, esse é o pai das nações. E Abraão já estava velho, já, e passou muito tempo. E às vezes a gente cai nesse pensamento, já faz tanto tempo, acho que não vai se cumprir, e às vezes tomamos rumos outros, não procuramos ficar focado em Cristo, crer na sua palavra, crer na sua promessa, e nos desviamos, procuramos socorros de outros lados, de onde não tem, olhamos para a direita ou para a esquerda, e a palavra é clara, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, seguir caminho no Senhor. Deus prometeu, e na palavra também, que Deus prometeu tirar o povo do Egito. E quando eles buscaram a Deus, já tinha a promessa de Deus livrar o povo do Egito. Mas eles se esqueciam disso aí. Então, na angústia, quando eles buscaram a Deus, ele ouviu, e Deus ouviu o clamor deles. E dali começou a cumprir a promessa de Deus na vida deles. Deus ouviu o seu clamor e mandou o libertador, mandou Moisés para tirar o povo do Egito. E no decorrer da história, os irmãos conhecem que eles chegaram na Terra Prometida. Na Terra Prometida, eles voltaram a esquecer de Deus, novamente foram castigados. Quando voltavam a Deus, Deus voltava com a sua promessa, mantinha a sua promessa de livrar de todos os males. E Deus, mais uma vez, volta a cumprir a sua palavra. Então, meus irmãos, eu vejo que, às vezes, a profecia, a promessa de Deus não se cumpre nas nossas vidas. Nós temos que estar refletindo o que nós estamos fazendo. Estamos buscando a face de Deus? Estamos buscando a palavra de Deus? Estamos nos caminhos de Deus ou estamos desviando da sua palavra, da sua promessa? Porque temos que, para Deus nos dar, nós temos que buscar. E a palavra, e o mandamento de Deus: buscai primeiro os reinos dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então, meus irmãos, é buscar primeiro o reino dos céus. Nesse amor todo que Deus nos demonstrou, ele pede só dois: amai a Deus sobre todas as coisas e amai os uns aos outros. Então, amai primeiro a Deus, buscai a Deus, e as demais, vai falar as demais coisas. Aí a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E eu vi um testemunho, como está na internet, de um cantor famoso, e isso me reforçou a reflexão, assim, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Não no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus. Só buscar a Deus que no tempo dele irá se cumprir, porque há um processo, há um amadurecimento nesse decorrer do tempo. E a promessa de Deus, a palavra diz que a promessa de Deus será cumprida, e ela está se cumprindo. E é esse testemunho, meus irmãos, é de um cantor americano, que a mãe dele, assim, passou por muito sofrimento antes de dar a luz a ele. E ela prometeu a ele, prometeu que o seu filho seria dedicado a Cristo. Isso nos remete a Sara, né, que queria tanto um filho, e prometeu a Deus esse filho, e ela teve esse filho. E ela, numa entrevista, ela declarou, eu escrevi o que eu achei muito bonito, e vale a pena compartilhar entre os irmãos. Ela disse: eu coloquei o meu coração em tuas mãos. E ela falou assim, ela colocou a vontade de Deus, prometeu a Deus que o filho que nascesse ia ser dedicado a ele. Só que passou muito tempo e o filho se perdeu, e o filho não andou nos caminhos de Jesus. É famoso, não andou nos caminhos de Deus. E se perdeu, mas agora está voltando aos caminhos do Senhor. E tanto que agora ficou um tempo fora da mídia, voltou, faz canções, até nas suas canções ele está colocando Deus. E ele lembrou, numa entrevista lá, ele falou assim: eu coloquei o meu coração nas mãos de Deus, aprendi as tuas lições, não importa onde esteja, o Senhor não está longe. Você me deu o melhor presente, você me deu um propósito, porque Deus deu um propósito na vida dele. Então, ele está dedicando o trabalho dele a Deus. Sempre que ele pode, ele dedica a Deus. Mas ele reconhece que o pecado, o inimigo bateu a porta dele. Ele teve as recaídas dele. Só que também nessas recaídas ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu que o pecado estava nele. Ele teve dificuldades. Só que dessa vez ele se lembrava de Cristo. E se lembrava de voltar a Cristo, que ele tinha um propósito. E ele precisava abandonar essa vida errada. E nesse processo de querer se afastar, eu creio que foi de Deus. Ele está diagnosticado por uma doença que precisou se afastar de tudo e ficar em casa. Ele falou que essa doença ajudou ele a refletir mais em Deus, buscar mais a Deus. E ele mesmo com essa doença, ele ainda declarou: hoje eu estou livre de toda a vergonha, porque eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso, e ele me ama por quem eu sou. O amor de Deus é um presente gratuito. Ele nos ama em todas as circunstâncias, até mesmo quando estamos na lama. Oh, meus irmãos, ele já deve ter mais de uns 25 anos por aí, e creio que a mãe dele nunca deixou de orar pela vida dele. E a promessa está se cumprindo na vida. Ela está vendo a promessa de Deus se cumprir na vida dela. Aquela promessa que ela fez, aquele propósito com Deus que ela fez lá quando está dando a luz ao filho dela,
hoje está se cumprindo. E às vezes queremos que as promessas de Deus se cumpram imediatamente, queremos ajudar Deus, e não é assim. Por isso temos que ter paciência, perseverança com Cristo. E ela se lembrou do momento, ela é evangélica, estava na igreja, e no momento de oração, ela escreveu assim: eu lembrei que quando os líderes de oração, cheios do Espírito Santo, puseram as mãos sobre mim e profetizaram que eu estava dando à luz a um reavivamento. Então o Espírito Santo falou comigo assim: você fez do seu jeito, agora sou eu quem faço. Chegou a minha vez, eu vou mostrar como se faz. Isso é quando você se volta a Deus, meu irmão. Quando se volta a Deus, Deus vai mostrar para você como Ele faz, como Ele restaura, como Ele regenera, como Ele traz a nossa vida a Cristo. Meus irmãos, assim, isso me impactou muito, foi assim, me levou a refletir e me levou a aceitar, porque às vezes a gente fica um pouco revoltado mesmo. Às vezes a gente fica assim: Deus esqueceu de mim. Assim, será que Deus esqueceu de nós, ou nós é que esquecemos de procurar Cristo? Nós é que viramos para a direita, viramos para a esquerda, buscamos socorro onde não existe. E o socorro vem de Deus. De onde vem o nosso socorro? O socorro vem do alto. É de lá de onde vem o nosso socorro. E eu queria compartilhar esse testemunho que eu ouvi e achei muito, muito interessante, muito importante todo mundo saber. Todo mundo vê que Jesus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de ninguém. Deus ama todos igualmente e quer que todos sejam salvos. Em 1 Colossenses 14, 22, ela diz: a profecia, porém, é para os que creem. Então vamos crer, meus irmãos, vamos crer que a promessa de Deus vai se realizar em nossas vidas. Deus não é homem para que minta, e nem tem coração enganador. E antes de estava lendo a Bíblia, e antes de começar a célula, eu estava ouvindo os louvores, aí eu ouvi aqueles louvores da harpa cristã, que eu gosto muito, e caiu bem naquele louvor lá: firme, firme nas promessas de Jesus. Então, ficamos firmes na promessa de Jesus, porque a promessa de Cristo vai se cumprir na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é o que eu queria levar essa palavra para reflexão, para a promessa de Cristo. Em Hebreus 11, 6 lá fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você vê aqui no final, ele dá recompensa àqueles que os buscam. É a promessa de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.